Então, foi nesse momento que eu sabia que eu ganhei do otário que eu tava competindo. Te peguei. Oi, gente! Cocada ataca novamente, mas dessa vez pra contar como que eu conheci o meu namorado espanhol. Voltei mais de 3 anos de conversa no Instagram pra ver qual que foi o momento em específico que a gente começou a conversar. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês se inscrevam, que vocês curtam, que vocês compartilhem, porque esse vídeo deu trabalho pra fazer. Ok? Então, começaremos do começo. Fevereiro de 2021. Estava eu, bem de boas, tranquila, no meu quarto, no meu mundinho, no mundinho de cocada, quando de repente eu abro o meu Facebook. Detalhe, quase nunca eu abria meu Facebook. Agora que recentemente eu tô um pouco mais ativa lá, mas 2021, Facebook pra mim nem existia. Abri o meu Facebook, eu estava no computador, e aí eu vi uma publicação. Num grupo, eu tô com o meu notebook aberto por conta dos prints e das datas, enfim, esse tipo de coisa. Então eu estarei olhando pra baixo algumas vezes pra ver realmente o certinho, pra dar toda a linha cronológica pra vocês entenderem. 3 de fevereiro de 2021. Abro eu meu Facebook e está lá num tal de grupo chamado Share Your Crush, New Era, uma publicação de um tal de Vinícius. Esse grupo basicamente é um grupo que compartilha pessoas, né? Pessoas que têm interesse em conhecer novas pessoas, em iniciar relacionamentos ou simplesmente só se divertir, esse tipo de coisa. Por que eu estava lá, não sei. Alguém me colocou naquele grupo, eu aceitei e eu abri e tava lá a publicação. E aí eu vou deixar um print da publicação, ok? Essa publicação feita por esse tal de Vinícius, que falava, basicamente, eu tava apresentando um maninho chamado Rafael, atualmente meu namorado. E aí, basicamente, ele tava fazendo uma apresentação fenomenal de um cara, né, de 25 anos, brasileiro, meio espanhol, que estava morando nada mais nada menos que em Londres, Inglaterra. E aí, né, dentro dessa publicação, que vai ficar o print, tinha o Instagram dessa pessoa. Só que assim, eu abri o Instagram porque eu falei, vamos ver o que é isso, né? Vamos ver se é tudo isso. Eu abri o Instagram, finge que isso daqui é meu Instagram, tá bom? Meu celular é meu Instagram. Eu olhava meu Instagram, eu passava as fotos e eu falei, isso daqui não presta. Isso daqui não presta. Isso daqui vai dar problema. Isso daqui vai dar incômodo daqui a algum tempo. 4 de fevereiro de 2021. Euzinha reajo a uma foto do Story. Coloquei uma carinha, fala com um coraçãozinho, sabe? A foto em questão era uma foto de um cachorro, que era o cachorro dele, o cachorro do meu namorado. E aí a gente começou a conversar. Papo vai, papo vem, descobri que o moço era espanhol, nasceu na Espanha, viveu a vida inteira na Espanha, os pais eram brasileiros, e ele estava morando em Londres. E o tal de Vinícius, que tinha feito a publicação, era nada mais, nada menos que o primo dele, que morava no Brasil. Inclusive, Vinícius, se você estiver assistindo isso, você pode já retirar aquele anúncio que você fez lá no grupo, que ele já encontrou o par ideal, beleza? Já não tem mais necessidade de ficar com aquela publicação lá, não, meu filho, tá bom? Você pode tirar. Só que assim, papo vai, papo vem, eu falei, o que tem a perder, não é mesmo? A gente tava na pandemia, eu estava basicamente dentro de casa, eu ia de casa pra faculdade, com máscara, com face shield, enfim. Vamos continuar conversando, não é mesmo? Já que ele disse que recentemente ele tinha visitado o Brasil e que pelo menos uma vez por ano ele vinha ao Brasil. Não deu 5 dias, tava eu bem de boas à noite, né? Pensa que tem um fuso horário, né? Ele tava em Londres, 3 horas a mais que o Brasil. E nada, eu recebo uma foto daquelas autodestrutivas do Instagram. Eu abri a foto. Às vezes eu fico parando pra pensar o que a pessoa tem na cabeça. E aí eu pensei, mano, o que se passa na cabeça dessa criatura? Nesse primeiro momento eu pensei, eu vou bloquear isso daí, é louco da cabeça, né? É fora das ideias, o tico e o tac já não tô batendo, né? Pensei, mas eu vou bloquear ele. Mas eu pensei, quer saber? Não. Vamos ver até onde ele vai, E aí eu comecei a dar corda, basicamente,
E passou, a gente começou a conversar. Passou fevereiro, passou março, a gente continuou conversando. Abril, a gente continuou conversando. Maio, continuou conversando. Só que nessas conversas, elas começaram a ficar um pouco mais profundas. A gente começou a conversar sobre sentimentos, a gente começou a conversar sobre política, sobre religião, sobre questões um pouco mais densas, digamos assim, e ele começou a me mostrar uma pessoa que tinha pensamentos e, assim, opiniões bastante fortes, sabe? E a gente começou a ficar um pouco mais próximo, e um pouco mais próximo, e um pouco mais próximo. E eu comecei a perceber que a gente tinha muita coisa em comum. Não em relação a hobbies, esse tipo de coisa, porque isso a gente é totalmente divergente. Mas em relação a processos de vida mesmo. A gente tinha muita coisa parecida. O que a gente viveu durante o período de infância, que a gente tinha muita coisa que batia, que a gente era muito compatível. E aí a gente começou a desenvolver conversas que eram um pouco mais filosóficas, digamos assim. Até que lá por agosto, setembro, a gente começou a ficar conversando de madrugada. Eu ficava de madrugada até as 2 horas da manhã. Pensa que 2 horas da manhã no Brasil era 5 horas da manhã em Londres. A gente ficava ficava até as 5 horas da manhã comigo, conversando sobre assuntos aleatórios da vida. Tipo assim, sobre questões filosóficas, sobre filmes, sobre qualquer coisa do tipo. E aí eu comecei a perceber que, tipo assim, o papo era legal, sabe? Que o papo tava bom, que a gente conseguia conversar, que mesmo divergindo de opiniões em relação a muitas e muitas, muitas coisas, ainda assim a gente conseguia conversar. Isso era uma coisa que não acontecia com outras pessoas. Ele não iria vir pro Brasil, pelo menos não até final de 2021, início de 2022. Então eu sabia que a gente ia continuar conversando e, enfim. Até que eu vou falar isso, mas eu não devia falar, mas eu vou falar. A gente já tava muito próximo. E eu gostava muito da companhia dele. A gente fazia muitas coisas juntos já, online, de maneira online. E aí eu falei que eu ia escrever uma carta pra ele. Eu enviei a carta foi transatlântico, atravessou o Oceano Atlântico pra chegar lá. Não era uma carta nada demais, assim, era uma carta com sentimentos, mas não tinha nada demais, assim. Sim, eu escrevi uma carta. Porque eu sou uma pessoa muito romântica, entendeu? Eu sou uma pessoa muito romântica. Enfim, aí passou um ano, lá por novembro de 2021, ele me chamou dizendo que ele tinha comprado a passagem pra vir pro Brasil no próximo ano, ou seja, em janeiro de 2022 ele estaria no Brasil e que finalmente a gente ia conseguir encontrar pessoalmente. E aí ele deu o dia que ele ia chegar ao Brasil e basicamente ele disse assim, não, vem pra São Paulo, porque eu tô hospedada em São Paulo, a gente pode fazer alguma coisa aqui. E assim, não façam assim o que eu fiz, porque eu fiz uma coisa que é um tanto quanto perigoso pra mulheres de maneira geral, né? Ele basicamente disse, estou comprando sua passagem aérea, você vem de Ribeirão Preto a São Paulo, eu te encontro em São Paulo e a gente fica 2, 3 dias junto em São Paulo. E eu fui. Cara, eu me meto em cada coisa. Cada coisa que eu fiz. E depois eu vejo o quão perigoso isso poderia ter sido. E eu tive muita sorte, meu anjo da guarda me abençoou em todas as vezes que eu poderia ter me metido em um encrenque, meu anjo da guarda. E graças a Deus sempre me protegeu. Uma semana pra embarcar pro Brasil, o que acontece? A mãe dele positiva pra Covid. Lembro que a gente tava em uma pandemia. A gente ainda estava... A condição sanitária ainda era de pandemia. Assim, eu fiquei louca, ele ficou louca, não sei mais quem ficou louco. Deu tudo certo. Ele embarcou pro Brasil, a gente já estava com a data prevista que a gente ia se encontrar, minha passagem aérea já estava comprada, a estadia em São Paulo já estava tudo fechado e eu falei, o que eu tô me perdendo mesmo? Não era perder. Só que eu sabia que ele também tava jogando. Ele tava aí brincando, enfim. Ele tava no momento mais de aproveitar e eu também tava. E eu falei, então, se você quer jogar e quer aproveitar, então faremos isso. Mas não se esqueça que neste campo eu também sou vencedora. Fui pra São Paulo, né, pra conhecer ele. Pensei, vai ser uma vez só, vou me divertir, vou voltar. E é isso, ideia lá, dei de cara com uma situação que eu não estava prevendo. A curtida lá mexeu comigo. E eu falei, puta que pariu, e agora? Então assim, dessa vez eu falei, vou fazer as coisas diferentes. E eu falei, universo, se for pra ser, você vai ser. Se não for pra ser, você tira essa criatura na minha frente, porque eu não quero mais ter problema. Eu sou a única, eu não sou nada. A partir disso, a gente engatou no relacionamento de verdade. 2022, né? A gente já estava junto. Junho,
a gente já começou a conversar, tipo assim, não, quando que a gente vai se ver de novo, quando que a gente vai fazer, enfim, como que a gente vai fazer, como que a gente vai se organizar. Aí ele falou, basicamente, eu já fui pro Brasil no início do ano, então tá na hora de você vir pra Espanha. Vou ir pra um país que eu nunca conheci, assim, que eu nunca pensei na vida que eu iria, tipo assim, porque a Espanha, eu acho, não sei se eu já falei isso, mas a Espanha não era o meu país, o primeiro país que eu gostaria de conhecer, sabe? Ela tava lá no final da minha lista dos países que eu gostaria de conhecer. Assim, foi totalmente surpresa, e ele falou, não, vem, fica nas minhas férias aqui. Minha família não estava sabendo disso. Minha família não estava sabendo disso. Eu falei, por que não? Não é mesmo? Por que não? Comprei a minha passagem. Não contei pra ninguém, absolutamente ninguém. Eu contei pra minha mãe com 1 mês e pouco de antecedência, porque eu falei assim, se eu não contar pra minha mãe, porque sabe de tudo de mim, ela vai infartar. Eu tenho certeza que ela vai ter um ataque do coração, alguma coisa do tipo, vai acontecer alguma coisa ruim e eu vou ficar me culpando pro resto da minha vida. Aí chegou na semana da viagem. Eu não tinha contado pra ninguém. E eu falei, eu não vou contar pra ninguém, porque se eu contar, as minhas irmãs, o pessoal vai começar a me atazanar, dizer que não é pra ir, que vai dar alguma coisa errada, qualquer coisa do tipo. No dia anterior à viagem, dia anterior, dia 5 de agosto, não, dia 4 de agosto, porque embarquei dia 5, cheguei dia 6. Eu cheguei pro meu tio e eu falei, tio, eu estou indo pra Espanha. E aí ele, com toda calma e toda não julgamento, aí ele perguntou, mas o que você vai fazer na Espanha? E eu falei, então, eu vou ver o Rafael. Nisso, eu já mandei uma mensagem pra família, amanhã estou embarcando pra Espanha, volto dia tal. Caiu os butiá do bolso da minha família, falei, já está decidido, eu já estava com a mala fechada, tava tudo certo, os documentos estavam tudo certo e eu estava indo. Quando eu digo que as coisas são pra ser, é porque é pra ser, entendeu? Aí eu fui pra Espanha, a gente se viu de novo, a gente fez muita coisa legal junto, enfim. Aí na ocasião, foi essa ocasião que ele me deu um anel, ele me deu um anel que eu uso até hoje. Desde então, estamos juntos. Aí, no início de 2023, ele veio de volta pro Brasil pra conhecer minha família, porque ele não conhecia minha família ainda. Levei Rafael pro interior do Rio Grande do Sul pra conhecer minha família, né? Pra conhecer a família Buscapé. Na metade do ano, na metade de 2023, eu tinha conseguido um intercâmbio. E pra quem acha que eu fui pro intercâmbio por causa do Rafael, na verdade não é isso, tá? O meu projeto de cuidados paliativos já existia antes do Rafael. O meu período de mobilidade acadêmica já estava previsto antes de Rafael. Fui pra me divertir, pra conhecer ele de maneira que eu achei que eu fosse só me divertir, que ia ser só uma diversão e nada mais. E acabei aqui, com o anel do dedo, e na Europa, e visitando a Europa. Pra quem tem curiosidade, né, ele fala português. Alguns erros gramaticais, porque ele viveu a vida dele na Espanha quase, e uma parte em inglês, mas ele fala português, a gente consegue se entender muito bem, a família dele é brasileira, e isso na verdade é um quesito muito positivo, porque quando a gente se conheceu, a minha preocupação era, eu tô conhecendo uma pessoa que não é do Brasil, que não mora no Brasil, é mais fácil quando a pessoa tem alguma raiz no Brasil, entendeu? Porque daí ele sempre vai voltar, ele pode voltar, entendeu? Enfim, foi assim que eu conheci o Rafael, foi através de um grupo de relacionamento no Facebook intermediado pelo primo dele. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês se inscrevam, que vocês curtam, que vocês compartilhem, porque esse vídeo deu trabalho pra fazer.